O design desempenha um papel fundamental na sociedade, pois é responsável por moldar e melhorar a forma como interagimos com o mundo ao nosso redor. Desde a criação de produtos funcionais e esteticamente agradáveis até a melhoria de serviços e soluções inovadoras. O design promove a usabilidade, a acessibilidade e a experiência do usuário, contribuindo para o bem-estar e o progresso social. Mas você sabe como esse papel social funciona na prática? Desenrola aí! Eu sou Natália Richter. E eu sou Pietra Dardi. E nesse episódio vamos falar sobre o design e o seu papel social. Para desenrolar esse assunto com a gente, convidamos o professor e coordenador do curso de design da Univates, o Rodrigo Brode, e a diplomada em design pela Univates também, a Ana Laura Paoli Costa. O prof. Rodrigo Brode coordena o curso de design da Univates, no qual também leciona e também ele é sócio e diretor criativo do Estúdio Frente. Ele é graduado pela Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo, é especialista em gestão de marcas pela Unisc e tem mestrado na linha de pesquisa Espaço e Problemas Socioambientais pela Univates. Ele atua prioritariamente com linguagem visual, aplicado ao design gráfico, com experiência em identidade visual, tipografia, embalagem e design de experiência em interfaces, áreas em que atua profissionalmente e também como professor. A Ana é diplomada em design pela Univates, trabalha como visual designer em uma empresa de tecnologia que traz soluções para micro e pequenos empreendedores. Também possui especialização em design thinking e história e cultura afro-brasileira. Atua em trabalhos de design gráfico, identidade visual e ilustração, além de estar muito próxima de artes manuais e exerce sua criatividade através do bordado livre. Bom, sejam bem-vindos ao Desenrola aí. Essas pessoas muito criativas, muito artísticas. Obrigado pelo convite. Oi, pessoal, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre esse tema super relevante. Prazer é nosso. Prof. Ana, muitas pessoas pensam que o design é só estética, né? Fazer coisas bonitas, fazer embalagens, funcionais. Mas vai muito além disso. Então, para começar, o que é design? Como é que vocês definiriam? Essa é uma pergunta que a gente costuma fazer para os alunos no primeiro dia de aula para ver se eles sabem, né? Mas, na verdade, assim, o design é um dos principais sinônimos, e talvez o sinônimo mais correto para a palavra em português é projeto. Claro, o projeto acaba sendo associado muito aos aspectos de engenharia, arquitetura, etc. O engraçado, assim, é que a gente tem uma questão até da própria forma como a palavra foi traduzida, porque se a gente comprar um produto, por exemplo, da Apple, que a gente pega lá na caixinha, tá escrito no verso ali, Designed by Apple in California, né, que quer dizer projetado pela Apple na Califórnia. Se a gente fosse traduzir para o português, né, fica projetado. Mas, se a gente vai para o espanhol, por exemplo, eles usam desenho como sinônimo de projeto. Então, o curso lá é curso de desenho. E eles têm a palavra que é dibujo, que é o nosso desenho, ilustração, né. E em português ainda existe debuxo. Existe a palavra, mas caiu em desuso. Então, a gente acaba usando desenho tanto para falar de projeto quanto para falar de ilustração. Tanto que o curso, quando ele começou a existir aqui no Brasil, ele primeiro foi chamado de desenho industrial, porque é justamente aí que está a principal definição, assim, do termo, né? Que é o desenho, né? O desenho, o projeto, aplicado aos artefatos, quanto produtos de comunicação, que são feitos para serem reproduzidos em larga escala. Então, ele surgiu junto com a Revolução Industrial como uma atividade em que as pessoas passaram, enfim, a adotar para projetar os produtos de forma que eles pudessem ser produzidos numa escala industrial. Então, daí que vem o nome. Mas o design hoje, ele acaba se relacionando com vários outros aspectos. A parte estética é uma delas, acaba sendo a que é mais visível, é o que a gente enxerga, mas não que isso tenha sido inicialmente, assim, o motivo pelo qual o design surgiu, né? Então, o design surge nesse sentido, assim, de conseguir projetar e dar forma para os produtos e tal, e que ele também, obviamente, no momento que um objeto é bem projetado, ele também é mais bonito, etc. Isso começou sendo usado também como atributo de venda, né? Então, um produto que tem um melhor design, ele vende mais, né? Então, um pouco dessa origem. Mas a Ana acho que pode dar também um pouco da perspectiva dela ali, do que ela entende como design. Eu acredito que a gente convive com isso o dia inteiro e às vezes não para pra pensar, né, realmente. Mas eu vejo muito como uma criação de soluções e de entendimento ali do público-alvo, da cultura, né, do usuário, para quem que a gente está projetando. E essas soluções, elas se desdobram, né, em diversos produtos, definições visuais,
sociais, enfim. Então a gente tem diversas áreas, né? Interface, design de produto. Então acho que é sempre criar pensando no usuário, assim. Acho que essa é uma das principais definições que eu tenho pra mim, né? E se relaciona muito ali com o assunto que a gente vai ter depois, né? Sobre o design social e pensando, né, na sociedade. Com certeza. Acho que vocês já falaram um pouco sobre isso, mas talvez dá pra aprofundar ainda. Quais seriam os princípios fundamentais do design? A Ana comentou agora que é pensar no usuário final. O que mais seria, assim? Então, originalmente, o design, assim, ele tem 3 funções tradicionais, assim, que a gente estuda, que é a função prática, a função estética e a função simbólica. A função prática é aquilo que dá o uso pro objeto. No momento que eu projeto uma cadeira, né, então a função prática dela, uma das, né, é sentar, pra gente poder sentar na cadeira. Botar um livro em cima. Isso, enfim, né, usar pro fim que a gente espera. Mas também, dentro da função prática, eu vou pensar numa cadeira que seja melhor ergonomicamente, que não dê dor nas costas das pessoas. Ou daqui a pouco, se é uma cadeira para escritório, eu preciso pensar numa cadeira que tenha uma regulagem de altura, que o encosto tenha uma regulagem, etc. Esses são os aspectos, assim, da função prática. Aí eu vou ter a função estética, e definição dos materiais que eu vou utilizar, cor, próprio desenho ali do objeto e tudo mais. E a função simbólica, ainda que a gente possa tentar dar uma intenção de projeto, muitas vezes ela é construída por meio da relação da pessoa com aquele objeto. Um trono, por exemplo. Um trono é uma cadeira, ele tem lá a sua função prática, ele serve para sentar, ele tem a função estética, então ele pode ser dourado, ele pode ter um encosto vermelho, aquela coisa toda, mas ele representa, enfim, um atributo de poder ali, de que quem senta naquele trono tem um poder, né? Então, assim, a gente articula sempre essas 3 funções quando a gente tá pensando num projeto. E eu acho que entra uma 4ª função, contemporaneamente falando, assim, que é a função social, que é assim, eu tô pensando esse artefato, né? Tô cuidando se ele vai ser funcional, se ele vai ter essa função prática, se ele vai ter a função estética, função simbólica, e eu também vou pensar assim, e o que acontece quando ele estragar? Eu consigo reciclar? Eu posso dar um reuso? Dentro do ciclo de vida do produto, a empresa tá preocupada em receber esse produto que já foi utilizado para fazer um descarte ecologicamente responsável? Então a gente entra contemporaneamente com isso, que no início, né, quando começou a se trabalhar com design, não se tinha uma preocupação tão grande com o descarte, porque a sociedade não tinha uma preocupação tão grande com isso como um todo. Então, sei lá, o Charles Eames, né, e a Ray Eames, que era um casal responsável por aquelas cadeiras que hoje todo mundo tem, aquela cadeirinha que tem aqueles pezinhos de madeira, que hoje se popularizou, mas quando eles projetavam os objetos deles, eles não estavam preocupados necessariamente com o descarte, estavam preocupados, com a otimização da produção, se era um material fácil de ser trabalhado, etc, parte estética, etc, mas não necessariamente com o aspecto social. Então, o social entra agora como uma coisa muito presente para nós, porque hoje costuma-se dizer que todo lixo, de certa forma, em algum momento foi um problema de design, né? Porque não foi pensado aquele objeto ou aquela embalagem para que ela pudesse ter, ao final da sua vida, ter um destino correto, ou pensando na ideia de design circular, que a gente fala muito hoje também, que ele pudesse voltar e virar outra coisa. Hoje o que a gente tem, assim, dentro das principais funções, assim, que a gente tem de princípios do design. E é sobre isso que a gente pretende falar aqui hoje, vai se aprofundar nesse tema de design social. Mas antes também, quais áreas uma pessoa, um profissional de design pode atuar? Empresas, em agências, até das áreas mais comuns, até as mais diferentes, né? Bom, eu penso que o design, ele tem um lado positivo, que ele é uma área muito multidisciplinar e tem uma infinita possibilidade, assim, de coisas que a gente pode trabalhar. Tem desde os mais comuns, que é designer gráfico, pode trabalhar diretamente com empresas ou estúdios de design, agências de publicidade, designer de identidades visuais, embalagens, né, que aí a gente já tem aquela parte mais focada no design mesmo, de marca e todo o branding ali do produto. Aí tem o designer de produto físicos, né, que a gente pensa ali no móvel, até na embalagem, né, de um produto em si. E aí também entra ali para a área de produtos digitais, que é a área de designer de interface, a gente chama. E também tem o designer que ele pesquisa também sobre a experiência do usuário, né, nesses aplicativos digitais, né. Então ele faz toda essa parte de trás ali para o designer de interface ficar a melhor solução. E aí hoje a gente vê muitos designers trabalhando em diversas áreas diferentes, assim, né. Tem editoras de designers de livros, que aí trabalha no projeto editorial, né, de um livro, tudo que foi pensado ali por um designer. A gente tem também de mobilidade urbana, pensando ali em cidades. Então essas são algumas áreas ali que eu consigo lembrar. A Ana falou de
design de interface. E eu lembrei muito das disciplinas do Aula Mais, né? Em que os alunos produziram a interface. Talvez quiser comentar também um pouquinho de como eles têm trabalhado em sala de aula aqui na Univates, por meio do Aula Mais também, acho que é interessante. Além do que a Ana falou, eu concordo com ela, acho que é uma área que ela tem muito dessa característica, assim. A gente volta muito pra metodologia, né? Boa parte do estudo, assim, o que a gente aprende em sala de aula é muito, assim, as metodologias e um processo que a gente chama de iteração, né? De realmente fazer repetidas vezes, assim, os processos para encontrar soluções. A parte de design de interação, né, é uma área interessante porque quando eu comecei a dar aula na Univates, eu fui chamado para dar uma cadeira chamava-se de design digital na época, porque a gente ainda falava em web design, a gente ainda tinha os webmasters, nem faz tanto tempo assim, foi 2011. E aí isso foi evoluindo, na verdade, porque dentro desse campo, assim, foram surgindo outras atribuições. Então hoje a gente fala muito, assim, do desenho da experiência do usuário, como é que a gente torna a experiência do usuário mais interessante dentro de um site, de um aplicativo, etc. São pessoas que vão trabalhar para além da interface. E aí tem o profissional que vai fazer o desenho da interface em si, vai fazer esse desenho. Aí a gente tem o pessoal que vai fazer a parte de textos, que a gente vai chamar ali de web writing, por exemplo, que é quem vai escrever os textos para o site. Aí tem o pessoal que trabalha na pesquisa. Tem gente que vai trabalhar com a parte justamente de como é que aquilo se vincula com a mídia. E é um pouco dentro dessa abordagem que a gente tem trabalhado em sala de aula, né? Então a gente começou a identificar que dentro desse segmento, principalmente, que é um segmento que tem empregado muita gente, uma coisa que a gente precisa voltar a atenção para isso na universidade, que a gente podia trabalhar ali com os estudantes de jornalismo, publicidade, propaganda e design dentro dessas atribuições que já existem. Ainda que no mercado de trabalho isso é muito fluido. Foi até engraçado que quando a gente introduziu isso, a gente convidou alguns profissionais externos para virem, e tinha um menino do Sicredi, ele era product designer do Sicredi e a formação dele é jornalismo, né? Então é uma coisa jornalista assim, tem tudo. Enfim, né? Eu acho que nossas áreas são interessantes porque assim, a gente tá sempre se metendo em algum lugar. E a gente acha importante isso, assim, que os estudantes possam ter contato com isso na graduação. Então, por mais que a gente sabe que para alguns às vezes é um certo... gera um certo desconforto. Tá, mas eu tô fazendo jornalismo, por que eu tô tendo que aprender sobre interface? A gente, olha, pode ser que lá mais adiante tu tenha uma oportunidade e esse conhecimento vai ser importante para ti. Então, é ruim a gente estar fragmentando tantas coisas assim, pleno 2023, fragmentando os conhecimentos. Mas a gente tem também muita gente trabalhando, que tem a formação em design, trabalhando como gestor de inovação, ou dentro de processos de gestão de empresa mesmo, como facilitadores de processos. No momento que a gente tem esse aprendizado da metodologia, entende como é que funciona, entende como é que a gente conecta as coisas, assim, essa formação acaba gerando profissionais que conseguem se encaixar em vários lugares, além do que já está, digamos, entre aspas, previsto, assim, né? Vai muito além de desenhar, né, que as pessoas pensam. São até profissões bem estratégicas, assim, que não tem necessariamente nada a ver com projetar um produto, fazer um desenho. É interessante, nunca tinha parado pra pensar. E olhando um pouco mais, então, pro lado social agora, que é o nosso objetivo de hoje. Prof, já comentou um pouco antes, mas se vocês puderem agora explicar mais sobre o design social em si e como que ele se diferencia do design tradicional, se é que existe uma diferença entre um e outro. Eu diria assim que o design ele nunca deixou de ser social, porque ele sempre se voltou para pensar produtos, processos, serviços, no sentido de torná-los melhores para a sociedade. Então assim, eu tô pensando lá, sei lá, numa nova linha de talheres. Eu vou pensar em empunhadura dele, para que de repente tenha maior ergonomia para as pessoas segurarem. Eu posso, de certa forma, ter de repente produtos que são voltados para pessoas que têm algum tipo de deficiência, ou têm alguma dificuldade para segurar, para pega, etc. Então assim, isso de certa forma sempre esteve ali presente. Mas eu acho que à medida que também a sociedade vai prestando mais atenção para aspectos relacionados com inclusão, diversidade, etc., eu acho que o design ele entra dentro desse processo com um papel muito importante, no sentido de pensar esses produtos, tanto de comunicação como artefatos, etc., para que eles realmente sejam mais inclusivos. Tem uma empresa que chama IDEO, que é uma empresa norte-americana, que eles costumam dizer que eles, no momento que eles vão pensar um projeto, eles, diferente, por exemplo, de uma estratégia de comunicação em que eu penso no target, né? Então eu penso no público-alvo. Então eu tento atingir, digamos assim, um tipo de caracterização de um grupo de pessoas médio, assim, tá? De 25 a 30 anos, classe AB. Então eu tento o maior número de pessoas que se enquadram naquela característica. E a IDEO tem a metodologia que eles pensam muito nos extremos, né? Então eles vão lá assim, qual que é a pessoa mais jovem que vai utilizar isso e qual a pessoa mais velha? Qual a pessoa que tem maior habilidade, qual a pessoa que tem menor habilidade? Eles entendem que se eles atenderem os dois extremos, eles vão estar atendendo todo mundo que está no meio. Então, não necessariamente eles precisam ter um produto que, ele seja adaptável a uma certa situação. Uma senhora que está lá com Parkinson, ela
consegue operar ali um utensílio de cozinha. Não quer dizer que uma pessoa que não tem Parkinson também não vai conseguir operar esse mesmo objeto. Então entra um pouco nessa forma de pensar. Claro que a gente também tem necessidades, assim. Então tem empresas, por exemplo, que dentro do contexto de tecnologias assistivas, que pensam, por exemplo, materiais escolares, né? Então material escolar hoje tem lá a sua característica, ele é feito lá em larga escala, etc. Mas tem empresas pensando assim, como é que eu penso um adaptador que a criança que de repente tem lá uma dificuldade consiga utilizar aquele material. Porque em alguns casos é difícil de tu prever, de tu ter um material que vai prever que vai ser um produto que vai conseguir ser usado por todo mundo. Então precisa ter um pouco desse aspecto, né? Então tecnologias assistivas é um termo que é muito comum pra gente, dentro do campo, assim, né? Como é que a gente pensa uma tecnologia que vai tornar mais acessível aquele objeto, aquele local. E aí tem também a questão da acessibilidade e inclusão. Vocês devem já ter ouvido falar, assim, também de empresas que lançaram lápis, assim, com lápis tons de pele. Que até pouco tempo atrás o único tom de pele que tinha era o salmão. O salmão, cor de pessoas, né, ditas brancas. E agora não, agora tem empresas que já estão produzindo lápis de cor, assim, que pega toda uma gama de tons de pele, que é algo que, se a gente for pensar assim, é uma coisa um tanto quanto óbvia, que deveria já existir, e agora passa a existir. Então, o social entra muito nisso, assim, né? Não só da questão de acessibilidade, mas também de inclusão e de diversidade. E gerar discussões, né? Assim, por exemplo, por que eu tenho uma Gillette para homens e uma Gillette para mulheres? Por que eu tenho uma escova de dente masculina, uma feminina, né? E por que a uma feminina é sempre mais cara? Tem isso também, né? Porque talvez seja melhor. Acho que talvez se os homens usassem a feminina, talvez eles iam se cortar menos. Mas enfim. Então são coisas assim que geram uma certa discussão. Claro que tudo é uma questão cultural, assim, até que as pessoas vão se adaptando a isso. Então talvez hoje ainda faça sentido, sei lá, tu ter lá o Gillette que seja pra depilação ou pra barbear ser diferente, né? Porque na verdade é o mesmo produto, não teria diferença. Mas acho que sobre a parte também de inclusão e diversidade, a Ana tem um trabalho muito bonito que ela fez no TCC dela, que acho que ela pode falar um pouco sobre isso também. A gente vai chegar nele. De forma resumida, então a gente pode dizer que o principal objetivo do design é melhorar a vida das pessoas, né, de alguma forma. Isso. Por isso que é um pouco difícil separar o que é o design social, digamos assim, né? Eu acho que como eu falei antes, assim, acho que o design tem uma função social, mas não que a gente possa dizer assim, eu trabalho com design social, porque eu acho que todo mundo, de certa forma, trabalha. Claro que o termo acaba surgindo, assim, como uma forma de identificar, né? Então, acho que isso também é importante. Pra falar de inclusão, diversidade, isso. Vem muito disso. Eu acho que, só complementando ali o Brody, né, que a gente também pode pensar no papel do designer em projetos de impacto positivo em que não é mensurado o valor do lucro, né, ou o potencial do mercado, mas sim pelas mudanças, né, de comportamento que podem beneficiar o usuário ou uma comunidade inteira. Nesse contexto, o designer ele tem um papel muito importante ali de comunicador e ativista, trazer novas soluções e também despertar o interesse em problemas da realidade que antes não chamavam a atenção da população. E acho que um dos objetivos ali, né, desse design social mas aí do design como um todo, que é contribuir para um mundo mais democrático, inclusivo e socialmente justo. O designer ele se torna engajado e também responsável, né, pela sociedade, não só por uma parte estética. E vocês podem também citar alguns exemplos de projetos mais para essa questão inclusiva, talvez diversidade, ou ambiental também, como o Prof comentou. Exato. Tem uma agência que eu sou muito fã, que é de Porto Alegre, e ela é focada em projetos ali de impacto positivo, e tem uma frase deles que eu gosto muito, que acho que resume bem sobre isso que a gente tá falando, né, que é dar poder para as pessoas mudarem o mundo. Então, uma das campanhas que eles fizeram foi no complexo no Rio de Janeiro, e foi num contexto de bastante violência policial, né. Então, o projeto, que tem nome, é Preciso Estar Vivo para Viver, tinha como objetivo mostrar que as vidas dos moradores de lá importam, né. Então, conscientizar e humanizar essa população perante a ação policial. Então, eu acho que isso é um exemplo muito legal de como o design pode se juntar a outras áreas, né, para fazer o bem para a sociedade. Mudando um pouco de área, indo para projetos de identidade visual, tem um estúdio de design também que fez uma parceria com uma aceleradora de favelas em Belo Horizonte, se não me engano, que atua no desenvolvimento de ecossistema para empreendedorismo, tecnologia e inovação das comunidades de baixa renda. Então, eles se juntaram em vários designers e criaram mais de 90 identidades visuais, né, de graça, né, pelo bem dessas empresas ali que estavam começando, né. Então, isso são projetos, assim, que fazem o meu olho brilhar, assim, e acreditar mesmo, assim, no potencial do design. A gente sabe, né, quem conhece, entende um pouco da área, sabe a dificuldade, né, todo o trabalho que é fazer uma identidade visual. Envolve muita pesquisa, né? Demais.
Prof, tu tem também alguma referência de projetos? Olha, tem uns quantos, né? Na verdade. Vou dar um exemplo nosso aqui, né? De um outro trabalho também, que foi colega da Ana, que foi o trabalho da Mariana Sharon, que ela fez um trabalho voltado para retratos sensoriais. Então, que foi uma ideia de pensar como é que seria a fotografia para pessoas que não conseguem enxergar. Então, ela trabalhou ali com impressão 3D e fez, assim, um modelo, fez um protótipo, assim, né? Com, enfim, o rosto da pessoa, e o retrato, ele é composto por vários elementos. Então, tem o rosto, tem em braille, né? A descrição do retrato, tem uma audiodescrição, pensando assim, como é que seria a fotografia para ser visualizada por quem ou não enxerga ou tem algum tipo de dificuldade. Então, foi um trabalho muito bonito. Dentro desse contexto ali que a Ana traz, de trabalhos, assim, voluntários, a gente tem, acho que uma série, assim, de estúdios, assim, e escritórios que tem um viés, assim, de ter um braço social, assim, que realmente tem algum trabalho que é voluntário, que é voltado para as pessoas, ou que tem, por exemplo, um tipo de valor diferente. Então, assim, se aquela empresa que vai ser atendida, ela, por já ter consideração ali por uma determinada causa, ou ter um impacto social diferente, ela já paga menos do que uma empresa que está querendo apenas simplesmente comercializar um produto, né? Então, assim, é uma área que tem também, assim, dentro desse aspecto de mobilização, assim, também tem várias formas e várias possibilidades de fazer isso. Eu lembro que o da Mari, ela concorreu e ganhou também, né, vários prêmios. Sim, a Mari foi um trabalho muito legal, assim, porque a gente inscreveu ele no Brasil Design Award, né? Acho que é o maior prêmio de design do Brasil, assim, hoje, promovido pela Associação Brasileira de Design. E, a gente escreveu o trabalho dela, mais alguns outros projetos. Foi na época da pandemia. Então, normalmente a cerimônia de premiação era presencial e aquela ali foi transmitida, né? Foi online. E eu lembro que eu tava em sala de aula, assim. É verdade. Eu tava nessa aula. Tu tava, eu acho, né? E aí eu coloquei, eu falei, vou colocar enquanto o pessoal tá trabalhando, o pessoal tinha atividade pra fazer, eu falei, vou deixar aqui no Data Show pra gente ir acompanhando, né? E a gente, que legal, fulano ganhou, não sei o quê. E aí ela já tinha recebido o ouro, então a gente tava super feliz. E aí vai indo, né? E aí daqui a pouco, assim, começa o Grand Prix, né? De todos os premiados, assim. E aí eles começam a falar do trabalho dela, a gente, nossa, né? Então foi muito legal. Dentro de cada categoria podia ter mais ouros, mais pratas, etc. Mas o Grand Prix era um só, né? Então foi muito legal, assim, um retorno muito bacana, assim, né? É que é um projeto muito legal. Né? Sim. Quem já viu ele, até no site da Univates, tem uma matéria sobre, se o pessoal quiser pesquisar lá. Bom, e falando em exemplos, a Ana, o teu trabalho de conclusão de curso teve um viés pro design social, né? Tu pode contar um pouco mais sobre a tua pesquisa, que foi intitulada de As Raízes de Dandá, Literatura Infantil e Design Editorial para o Empoderamento de Meninas Negras? Sim, Nath, então foi um projeto, assim, super legal de fazer, como propósito, né, empoderar as meninas pretas no Brasil, né, para que elas olhem com carinho para si mesmas e para suas origens. O meu objetivo era fazer com que elas se sintam representadas, né, por meio de livros, desenhos, histórias, e isso é um passo muito importante para o empoderamento, né, porque as mulheres pretas no Brasil, elas convivem com efeitos de interseccionalidade, que a gente chama, que é de raça, gênero e classe social. E isso acontece desde muito pequenas, né, e ainda mais na infância, padrões estéticos são estabelecidos socialmente e a estereotipação do corpo, podem dificultar o processo de autoaceitação, fazendo com que essas meninas se afastem, né, de seus traços e de suas origens. Então elas podem passar a negar tudo o que é dela. Então, As Raízes de Dandá é um livro infantil ilustrado, né, que busca valorizar os cabelos, né, e as origens dessas meninas, para que elas construam uma visão positiva e repleta de afeto, né, sobre elas mesmas. Então, para que os leitores eles se sintam representados e acolhidos, a história contada apresenta personagens com características naturais em situações cotidianas, para que eles realmente se sintam parte daquilo. Não é um conto de fadas, digamos assim, é a realidade. E também as ilustrações, elas possuem proporções que valorizam os cabelos cacheados e crespos, também mostrando a diversidade e a beleza dele. E nesse sentido, assim, o livro ele também apresenta muitas características que por muito tempo não foram representadas em narrativas infantis. Eu escrevi ele por experiência própria e foi um processo, assim, muito bom pra mim, porque eu consegui botar pra fora muitas coisas que eu não tinha coragem de falar quando eu era criança, por medo do que as pessoas iriam pensar. Então, ali na narrativa eu trago algumas características ali da Umbanda, né, da nossa ancestralidade negra, pra que essas crianças realmente elas se sintam conectadas e vejam, assim, sabe, que
olha, não é errado isso, sabe? Tipo, tá, tudo bem eu ser eu mesma, né? E esse projeto, ele é muito importante pra encorajar essas crianças a amarem as suas raízes. Aí tem o trocadilho, né? As raízes dos cabelos e as raízes, né, das origens. E esse livro, ele celebra muito essa cultura e a identidade de cada criança. E além disso, ele também mostra a relevância ali, né, do design editorial e dessa parte, né, mais ativista e social que a gente tá conversando, assim, porque ele valoriza minorias e cria oportunidades, né, pra esses grupos. Projeto incrível também, lindo, e é legal tu contar que é uma experiência tua, porque acho que isso faz diferença na hora de produzir um projeto, né, quando é algo que mexe contigo também. Sim, eu sempre aceitei o meu cabelo. Nunca cheguei a fazer processos químicos, mas eu também não convivia muito bem com ele, assim, na minha parte da adolescência. E na minha família, assim, de mulheres negras, assim, muitas também não se aceitavam, né, então eu tava imergida ali, né, nesse contexto e eu sabia o quanto mal isso fazia. Só que quando eu fui estudar e ver a revisão teórica, eu não tinha noção da profundidade desse problema, né, que vem de problemas muito mais culturais e sociais. Então, por isso que também foi muito importante a metodologia que foi usada, como o Brody já citou, que são pontos super importantes para os nossos projetos, que foi uma metodologia centrada no usuário. E ela se dividiu em 3 etapas, que é ouvir, criar e implementar. E nessa primeira etapa, realmente, assim, é ouvir, assim, eu pesquisei muito sobre assuntos e temas relacionados, feminismo negro, interseccionalidade, o desenvolvimento da criança em si, né, por ser um livro infantil, a gente tem que ver como é que a criança vai se relacionar com ele. E também nessa etapa, conversei com mulheres e adolescentes negras, para compreender como é que foi a infância delas, né, se elas se sentiam representadas pelos livros, pelos desenhos infantis, pelas bonecas. Então, assim, foi uma etapa muito importante, assim, de me conectar com o usuário em si. E aí eu tenho uma atividade muito legal com algumas crianças para observar a forma como elas desenhavam também os cabelos cacheados, né, para observar isso e poder traduzir um pouco para as ilustrações depois. Eu ia mesmo te perguntar, que eu vi no teu trabalho que tinham alguns desenhos de crianças, né? Tu aproveitou as texturas e elementos para construir a narrativa. A forma como eles desenhavam, né, a curvatura e tal, e a diversidade também de penteados que eles trouxeram, tranças, enfim. Então isso contribuiu muito depois para a etapa criativa, né, que ali foi colocar a mão na massa mesmo, e além do projeto gráfico, né, escrever toda a narrativa. Então foi um projeto super legal. Muito legal. Demais. O texto também é teu. Sim, eu escrevi a narrativa, me aventurei um pouco, né, porque eu nunca fui muito de escrever, mas eu senti, assim, no meu coração que precisava de uma narrativa própria. Eu contei com a ajuda da prof. Rosane Cardoso, me deu dicas, assim, valiosíssimas, com o olhar dela, assim, de estudiosa. Então foi super legal. Prof. Rosane, maravilhosa, né? Sim. E até a tipografia, né? Tem toda uma explicação, né? Tu abordou todos os conceitos, assim. Sim. Essa etapa criativa eu comecei ali pela definição do nome, né? Porque o nome queria guiar todo o restante do projeto. E aí eu optei por as raízes de Dandá, né? Por ter essa conexão tanto com o cabelo quanto com a ancestralidade. E a Dandá tem um significado super interessante. E aí todos os personagens também são nomes com significado, né? Pra cultura negra. E também aparecem alguns personagens ali, são históricos, né? Tem Zumbi de Palmares, tem a Lélia Gonzalez. E eles, como na fantasia de Dandá com os amigos dela, eles se imaginam trocando e brincando com esses personagens históricos super importantes e que muitas vezes não são nos mostrados da forma que deveria, sabe? Então, buscar valorizar também essa história. E sim, é tudo conectado, né? Daí eu escrevi a narrativa e logo depois já passei pra fazer os esboços ali das ilustrações, né? E muito também com textura ali, sempre destacando os cabelos e trazendo uma diversidade ali de tons de pele. E uma ilustração, ela é bem simples, assim, e didática, assim, né? E lúdica para as crianças poderem entender. E acho que um ponto super importante também para essa questão, por ser um projeto com esse viés social mais relevante, que é o material também da impressão, o formato do livro. Porque depois que a gente define o projeto gráfico, a gente tem que pensar todas essas questões, né? De como que vai ser impresso, os materiais, né? A gramatura. Então, ele é um livro com uma encadernação super simples, só com grampos. Tem um tamanho também que ele é ergonômico para as crianças segurarem. E um papel, assim, que ele é simples também e ele não é tão caro, né? A última etapa dessa metodologia, que é a implementação, eu fiz um plano ali de lançamento do livro. Então, a minha ideia era fazer uma vaquinha, né? Conseguir um financiamento
financiamento coletivo ali, para imprimir alguns exemplares e doar para escolas e crianças do Brasil. Então, por isso que também a gente tem que pensar, né, nos materiais também, por ser algo que não pode ter um custo muito alto. E vocês fizeram isso? Não. Então vamos fazer, gente. Então, agora eu dei uma pausa ali no projeto e agora a minha missão até o final do ano é organizar ele redondinho ali pra conseguir lançar pelo menos algumas cópias, assim, sabe? Porque acho que é preciso ir pra rua também. Isso, depois a gente divulga a vaquinha aqui no Desenrola. Combinado, então. Mas que demais, meu Deus. Seu trabalho é sobre diversidade, inclusão e empoderamento também, né? Feminino. Demais. E diversos livros e até outros brinquedos, né? Até as bonecas, como a gente viu agora, recentemente a Barbie, né? Estão trazendo mais representatividade, saindo daquilo que é considerado padrão, né? E Sim. como é que vocês percebem o papel de vocês enquanto designers nessa construção toda? Até me parece algo muito recente ainda, tipo, parece que ainda estão engatinhando nisso, né? Parece que ainda há algo muito a fazer, assim, pra mudar alguns padrões. Sim, eu acho que é um hábito também que a gente tem, né, no dia a dia, de sempre estar questionando por que está sendo feito dessa forma e tentar trazer novas soluções. É notável, assim, a importância dessa representatividade para a infância, né, porque é quando a criança está desenvolvendo a sua identidade, né, então ela se identificar, né, com coisas que conectam a ela é muito importante para que ela se sinta bem, né, e seja ela mesma, né, e não seja influenciada por esses padrões. Então acho que a gente tem uma responsabilidade super grande de sempre estar levantando a mão para essas questões, assim, quando a gente não pode agir diretamente, né, pensando em trabalhos, né, em empresas e tal, mas sempre estar com esse questionamento ali. A gente se acostuma, mas não é que a gente se acostuma, né? A gente vai se condicionando a se preocupar com isso, porque, claro, tudo é movido um pouco pelas demandas que a gente tem de cultura e mercado e tudo mais, assim, né? Então tem algumas pessoas que até criticam alguns movimentos da indústria, né? Como comentou do filme da Barbie, mas eu acho que é super importante, assim, ainda que, porque poderia estar vendendo boneca do mesmo jeito. Poderia ser um filme da Barbie vendendo boneca, mas eles resolveram fazer um filme da Barbie, positivamente muito surpreendido pelo filme, assim, e eu acho que é um pouco esse o papel da indústria, né, e o nosso também. Aí tem a da Barbie, a Pequena Sereia, Pantera Negra. A gente for pensar assim, quantos filmes do Super-Homem a gente teve até ter o primeiro do Pantera Negra, né? Quantos tiveram do Homem-Aranha? Então Ainda esperando no Super Choque. Isso, o Super Choque eu acho que tem que vir também, acho importantíssimo. Mas, então, essa questão, enfim, de representatividade é uma coisa muito importante, né? E eu acho que, falando um pouco do curso, assim, sinto muito privilegiado, assim, pelos estudantes que a gente tem, assim, que eu acho que a gente tem um curso super plural. A gente, infelizmente, assim, acho que por uma questão aí sociocultural e regional, a gente não tem muitos estudantes negros. Enfim, gostaríamos de ter mais, mas aí são coisas que vão, né, um pouco além, assim, da nossa alçada. Claro que a instituição ali tem todas as suas políticas relacionadas com isso. E, olhando pra tudo isso, né, que vocês falaram, quais que são os desafios enfrentados pelos designers? Talvez até pela complexidade de pensar nessas soluções e ter esse cuidado social ou ambiental, cultural, por exemplo. Uma grande dificuldade que a gente tem é a sensação, pelo menos nessas pautas, de muitas vezes a gente estar na frente, digamos assim, de quem nos contrata. E como lidar com isso? No sentido de, a gente se preocupa, por exemplo, quando a gente está montando um trabalho, assim, uma apresentação, algo assim, das pessoas que vão estar ilustrando, que seja um banco de imagem, mesmo que seja uma apresentação interna da empresa, né? Da gente colocar pessoas que representem uma diversidade maior, né? Mas às vezes acontece do que a gente, não, eu queria trocar essa pessoa aqui, porque ela tá muito em destaque e não representa tanto a nossa comunidade, né? Então sempre tem um pouco dessa tensão, assim, né? Então isso é um pouco um certo desafio, assim, e eu acho que isso é um papel de quem tá se formando agora, de quem isso muito presente, etc, de trazer, né? Porque se ninguém trouxer isso pra discussão, daqui a pouco passa despercebido, porque a gente consegue perceber, assim, quando uma linha de comunicação, assim, de uma empresa, a gente percebe, nossa, só pessoas brancas, é uma coisa que chama muita atenção, porque a gente tá lidando com isso, mas cada vez mais as pessoas se preocupam, e eu acho que não é tanto só pela preocupação, mas é por realmente entender que todo ser humano precisa se ver representado, e isso é muito importante, assim, de realmente da pessoa poder olhar. Esses dias eu tava vendo também o documentário do Balão Mágico, e aí era o Lázaro Ramos falando que a existência do Jairzinho no Balão Mágico fazia ele se sentir representado. Então acho que é uma importância muito grande dessas coisas, assim, até o próprio documentário da Xuxa tá legal, assim, porque as produções de mídia ultimamente elas estão falando muito sobre isso, né? Do própria reflexão que ela faz sobre o fato das paquitas serem todas loiras. Na época ela não achava tão estranho assim, mas que hoje sim, mas sob o olhar daquela época não tanto, né? Mas, enfim, são coisas que a gente precisa estar sempre discutindo. Então eu
acho que dentro desse aspecto social, acho que esse é um dos principais desafios, assim. É como a gente conseguir levar essas pautas que pra gente são muito presentes pra, entre aspas, assim, vida real, assim, pra fora da academia, onde isso não é necessariamente levado tanto em consideração, assim. Os clientes também podem não entender, por exemplo, que a gente vai gastar muito com uma embalagem, talvez que é biodegradável, e se a gente for usar plástico, então sempre pensando nos lucros, né? Talvez seja difícil para alguns clientes talvez entenderem, incorporarem isso, né? Pra dentro da cultura de uma empresa, por exemplo. Esse também seria um desafio, assim, que você percebe. Sim, o uso de materiais, assim, é difícil, porque normalmente tudo que, digamos assim, biodegradável, etc., é mais caro ainda. Sim. Toda a polêmica do canudinho, né? Mas se a gente for ver hoje, empresas pequenas, assim, tu falar, tem um canudinho, ou é biodegradável, ou é de papel. É muito comum. Tá, porque é algo barato, de certa forma, assim, né? Dentro do processo todo ter o canudinho ali, daqui a pouco é um pouquinho mais caro do que o canudinho de plástico, assim. E aí eles adotam, né? Agora, por exemplo, tu mudar todo o sistema de produção de embalagem de uma empresa para ser biodegradável, aí já se torna mais complicado. E outra dificuldade é o tal do greenwashing, né? Não sei se vocês já ouviram falar desse termo. Muitas vezes as empresas, assim, acabam adotando alguma coisa ali para dizer que é verde e não é bem assim, né? O próprio papel reciclado, né? Tempos atrás, meu Deus, tudo tinha que ser papel reciclado, tudo tinha que ser papel reciclado. E, na verdade, ele não tinha tão menos impacto, assim, do que o papel, né, branco. E, então, tem coisas, assim, que às vezes, assim, é marketing, né? É só divulgação, assim, ou é de verdade, né? Então, isso são coisas, assim, pra se pensar, né? Se essa marketing é a reputação da empresa... Sim, Mas às vezes nem tanto, assim, às vezes as pessoas não se dão conta. Isso A não ser que seja algo muito escandaloso. Sim. Ou alguém de muita visibilidade fale sobre o assunto, né? Isso é uma realidade. Ana, tu percebe algum desafio? Sim, eu concordo com o Brody nessa questão ali de receber o apoio nessas pautas sociais, assim, né? Dependendo de onde o designer trabalha, enfim, né? Se são em indústrias mais tradicionais ali, eu acho que pode enfrentar, né, uma barreira maior, né, digamos assim. Eu atualmente trabalho numa empresa de tecnologia com pessoas mais jovens, assim, também estão nesse nosso contexto, assim, então esses papos, eles fluem muito mais com frequência, então é mais tranquilo a gente propor novas ideias, enfim, mas projetos sociais ainda estão um pouco travados, assim, pela questão do lucro, né, então, assim, a empresa tá ali pensando no lucro, mas eu acho que esse apoio ali das pautas sociais é um ponto super importante, até a gente tá vivenciando isso, assim, né, com essa questão ali das enchentes, assim, então a gente vê quantas empresas ali estão nos apoiando, enfim, então acho que esse é um ponto super importante, e pensando, assim, como designer, não sendo um desafio em si, mas um ponto, assim, que ele é importante, que é essa questão ali de tu realmente se interessar pelo usuário, assim, né, e mergulhar a fundo ali pra entender o problema, pra trazer uma solução que se encaixe melhor pra ele, né, não pensando somente ali no teu lucro. Então acho que essa questão, essa imersão ali no problema, ali pesquisa e tal, é super essencial ali pro nosso projeto. E nessa linha do que a Ana coloca, eu só queria comentar um exemplo, assim, de realmente entender o usuário. Muitas vezes a gente tem a impressão de que a gente entende, que a gente sabe, mas tem um documentário que ele se chama Urbanized, que é um documentário sobre projetos urbanos, assim, e ele conta um caso, eu não vou me lembrar agora, é um escritório de arquitetura famoso do Chile, e eles fizeram um projeto para habitações para populações de baixa renda. Todo o projeto em si era bem pensado, assim, do ponto de vista social, porque primeiro ele buscava não mudar as pessoas tanto de lugar. Então, assim, para não, vou tirar as pessoas do lugar onde elas moram, vou colocar num lugar lá longe, que não tem nada a ver com a identidade dela. Então, o projeto já era assim, a gente vai pegar aqui uma região próxima, as pessoas vão ficar ali e tal. E a verba do projeto, eles tinham ali que eles podiam optar por colocar algumas coisas na casa e outras coisas teriam que ser deixadas, digamos, ali para que a própria comunidade, as pessoas conseguissem aos poucos ir colocando. Eles tinham a possibilidade de no banheiro colocar um aquecedor a gás ou uma banheira. Então tinha essa decisão, assim, para colocar. E aí, na equipe de projeto, conversando, assim, todo mundo, assim, não, né, a banheira é supérflua, né? É muito mais importante ter um aquecedor. E aí eles, mas antes da gente decidir, vamos conversar com as pessoas. E aí eles foram até a comunidade e aí foi unânime, as pessoas queriam uma banheira. 2 motivos, assim, um deles era o principal, assim, a gente não tem
tem dinheiro para comprar gás suficiente pro fogão e para aquecer. Outro, que eram pessoas que moravam, tipo, já tomavam banho improvisado e tal. Então, no caso, ter um chuveiro já era excelente. E a banheira, para eles achavam mais interessante, assim, como, né, algo relacionado com qualidade de vida. Então, assim, é um caso que para mim me chamou muita atenção, porque eu fiquei pensando, bem, se eu tivesse nessa situação, eu teria tido exatamente a mesma impressão. Eu ia querer colocar um aquecedor a gás. E quantas vezes a gente não projeta dessa forma? Quantas vezes a gente não projeta ou pensa em soluções de comunicação, etc. Não, eu acho que as pessoas vão gostar disso, mas eu não vou lá perguntar para as pessoas o que elas querem, né? E aí, quando a coisa acontece, elas aí começa a ter insatisfação, aí não vende, aí as pessoas não vão atrás, não gostam. Mas por quê? Porque a gente projeta com essa visão, assim, meio de cima, de realmente não ter uma imersão realmente significativa na realidade das pessoas. Então, acho que dentro do aspecto social e tal, eu acho, pegando esse gancho do que a Ana coloca, acho que esse é um dos principais desafios. É saber conseguir realmente se conectar e ter essas relações de empatia para quem a gente tá desenhando, para quem a gente tá projetando. Isso também não é tão levado em consideração, por exemplo, quando se pensa na urbanização de uma cidade. Muitas vezes não se leva em consideração a opinião de quem tá andando pela cidade, quem tá circulando, que tá usando os espaços públicos, né? Isso também é um bom exemplo. Lá se pensa num projeto muito bonito, muito legal, mas que na prática, para quem tá utilizando a cidade, ele não é prático, ele não é bom, ele não é favorável. E olhando pro curso que dá Univates, como é que essa área mais social, digamos assim, ela é trabalhada? Existe algum componente específico para isso? Passa por todo o curso? Como é que foi pra ti, Ana? Como estudante, assim, tu percebeu isso em todo o curso? Tu vivenciou isso? Olha, eu sinto, até tava refletindo sobre isso, e eu sinto que a gente sempre recebeu o incentivo dos professores para pensar com empatia e pensar em projetos ali, né, pro usuário, e voltados também para esse lado mais social. Então, eu acho que sempre tinha uma pulguinha atrás da orelha ali. Se a gente pensasse alguma questão social aqui da região, e se a gente ajudasse alguma ONG, enfim, isso nos deixava muito mais engajados também, porque a gente conseguia conversar com o nosso usuário. Então, foi muito bom e a gente acabou levando isso para quase todas as disciplinas, né? Eu penso na minha experiência. Então, a gente sempre teve muito esse lado humano aflorado, assim, porque os nossos professores sempre nos incentivaram a isso. Eu sou muito feliz ali pelo curso e eu fico muito orgulhosa também de ver trabalhos, assim, do pessoal de hoje e ver que isso continua, assim, né? E hoje o Aula Mais, que é com diversos cursos, eu vejo que isso aí se mantém, então acho que isso é um ponto fundamental ali pra gente criar profissionais do futuro, então eu fico muito feliz que está seguindo. Legal. E pode abrir até outras possibilidades, né, para as pessoas até pensarem no que elas querem fazer no futuro, a partir de uma ação, de um projeto que elas fizeram em aula. Na evolução, assim, do curso, a gente tinha inicialmente alguns componentes que tinham um nome, então a gente tinha um que chamava Design e Sociedade, aí a gente tinha também Design para Sustentabilidade. No fim das contas, assim, até pensando agora, assim, não que isso tenha sido necessariamente de caso pensado, mas eles foram mudando de nome, etc. Mas também porque a gente foi sentindo que eram temas que eles acabavam estando tão presentes de um modo geral que não precisaria ter, assim, um componente para marcar isso. Claro que em algum momento foi importante. A gente tem os componentes institucionais, que aí a parte de humanidades, filosofia, empreendedorismo, a parte ambiental. E a gente sempre também, às vezes, como às vezes a gente já tem isso no curso, será que precisa ter mais? Mas claro, acho que faz parte, assim, no sentido de poder gerar esse diálogo com alunos de todos os cursos. Mas acaba que isso está muito presente. E eu diria que acaba sendo uma característica do estudante quase que desde o início, assim. Me parece que há não tô falando, assim, de achismo, tá? Porque aí, de novo, né? Acho que a gente tem que falar com o usuário, fazer pesquisa e descobrir exatamente por quê. Mas, assim, eu tenho a sensação de que o estudante que procura o curso de design, não vou dizer só o nosso, eu vou dizer assim, me parece assim até de uma forma ampla, é um estudante que já tem essa preocupação, assim, que já de alguma forma, às vezes meio incipiente, etc, mas que já tem essa preocupação, que já tem um pouco dessa, né, como a Ana falou, assim, essa pulguinha atrás da orelha ali pra resolver esses problemas, porque eu acho que a principal característica de quem vai estudar design é tá incomodado com alguma coisa, então assim, a gente tá sempre incomodado, tá? Alguma coisa tá torta, alguma coisa tá mal pensada, enfim,
Enfim, a gente tá sempre incomodado com alguma coisa. E acho que um dos incômodos é esse também. Nossa, isso aqui não é ergonômico. Nossa, isso aqui... minha avó não vai conseguir ler, né? Enfim, então a gente tá sempre assim, um pouco assim com essa incomodação olhando pras coisas. É meio chato, assim, né? Enfim, deve ser ruim pros nossos cônjuges, né, Ana? É tipo, viver com um virginiano é um designer. É, mais ou menos isso. E então, assim, design com ascendente em virgem, né? A gente podia ter... Tem cursos que tem linha de formação, a gente vai ter um ascendente. Eu acho que é um pouco isso, assim. Acho que tem o que vem do pessoal que chega e, no final das contas, a gente acaba conduzindo, assim, né? Não vou dizer, assim, que a gente tem, assim, de caso pensado, assim, as pessoas que estão entrando aqui, a gente quer transformá-las em pessoas, assim, que realmente pensam o social. Assim, é natural, é bem natural. Mas que bom que é assim. Que bom que a gente não precisa se esforçar muito e a coisa acontece. E já que a gente tá falando do curso, contem um pouco mais sobre como é o curso, um pouco da estrutura pedagógica, o que tem de diferenciais. A gente também tem intercâmbio. Tem alguns laboratórios legais também, né? Tem muita coisa legal. É talvez o curso mais legal, assim, de todos. O nosso curso, assim, quando eu comecei a lecionar aqui na Unifedes, a gente tinha 2 linhas de formação na época, né? Então a gente tinha design gráfico e design de produtos. O design de produtos tinha menos procura, talvez até por uma questão de assimilação, assim, do mercado. E na época o design de produtos era design de artefatos, produtos físicos. Hoje, quando a gente fala em product designer, a gente vai pra interface. O designer de produto hoje, acho que quando a gente fala nisso, a primeira imagem que vem na cabeça é quem tá desenhando produtos digitais. Então isso mudou muito. A gente optou, então, a gente tinha a opção em acabar com a linha de formação em design de produtos e manter o gráfico, ou fazer uma unificação e não ter mais linhas de formação. E aí a gente optou por isso. Então a gente optou por não ter mais linhas de formação e repensar os componentes curriculares de uma forma que eles pudessem, de modo geral, assim, não vou dizer dar conta, porque não tem como dar conta de tudo, mas assim, que pudesse dar essa formação generalista, de certa forma, com essa ênfase no projeto, com essa ênfase na metodologia, nessa questão do design centrado no humano e tal, mas que as pessoas pudessem projetar e ter uma formação que, assim, que elas pudessem, no momento que ela se forma, ela tem capacidade de atuar em algumas áreas e ela já tem ali um ponto de partida para se especializar naquilo que ela mais gosta. Então, o curso funciona hoje. E a gente acha que foi uma decisão muito acertada, porque a gente percebe que a gente consegue com isso contemplar perfis muito diferentes, assim, de profissionais, sem necessariamente sofrer, por exemplo, com tentar manter um curso de design de produtos que daqui a pouco não ia se sustentar, ia ficar ali meio enjambrado ali, daqui a pouco com 1 ou 2 cadeiras separadas, o resto tudo compartilhado e tal. Então a gente acha que ficou mais interessante. E uma coisa que foi muito legal na época, quando a gente fez isso, deu uma certa polêmica, né? Vocês são estudantes, vocês sabem como é que é. Não são mais estudantes, né? Tu ainda é, tá. Mas enfim. Mas são estudantes há menos tempo. E aí, quando a gente fez a unificação, meu Deus, eu entrei pra me formar em design gráfico. Ai, meu Deus, eu entrei pra me formar em design de produto. O que é que vai acontecer? Socorro. E foi muito legal, porque logo depois a gente teve um concurso, promovido por uma empresa também de mobiliário, e concurso nacional, e um dos professores fez toda a turma se inscrever. E era um concurso pra fazer bancos, modelo de banco, etc. E todo mundo se inscreveu. E era uma turma que tinha estudantes ali que eram 2 linhas de formação, mas ali, então, já estavam naquele momento de estar compartilhando. E a gente teve 2 finalistas. E qual que era a linha de formação que as 2 finalistas faziam antes? Faziam gráfico, né? Então, assim, ali já foi, assim, pra nós, assim, olha, tipo, se vocês 2 que estavam fazendo design gráfico conseguiram ser finalistas de um concurso de design de produtos, é porque dá. É porque daqui a pouco vocês podem se encontrar numa área que vocês nem imaginavam. Isso acontece muito. Pessoal, assim, entrei aqui porque eu gosto. Às vezes acontece, né? Gosto de desenhar. Então entra porque eu gosto de desenhar. Mas aí quando vê, vai para um outro lado. Então isso pra nós é bem legal. Mas o curso, ele tem bastante esse viés, assim, gente. Ele tem um eixo, assim, de projeto, né? Então, assim, todo semestre os estudantes têm alguma cadeira que elas têm algum projeto. E hoje, parte delas estão dentro do que a gente chama de estúdio de criação, que é um componente que ele ocorre nas quartas-feiras. E daí é junto com o pessoal de PP e jornal. Então ali é um projeto interdisciplinar, que é a coisa mais maluca que a gente já inventou, que nos dá muito trabalho. E são, assim, alunos de 3 cursos juntos. E é um dia, assim, quem tá ouvindo o podcast, imagina, assim, é um dia da semana que praticamente todos os alunos desses 3 cursos estão matriculados. Eles fazem esse projeto interdisciplinar a cada semestre. Eles vão evoluindo, vão passando por componentes diferentes, mas eles estão sempre juntos ali na quarta-feira, né? São mais de 100 pessoas, né? São mais de 100 pessoas. Aí são 5 professores. E todo semestre a gente tá tentando ajustar e implementar alguma coisa nova. Mas tem muito resultado. A gente já teve também projeto premiado, projetos que estão tendo impacto social, etc. Só que, claro, como tudo que é diferente, e a gente entende, assim, que pro estudante do ensino médio que estava acostumado com aula, aí chega na graduação, daqui a pouco cai ali num componente, o que eu tô fazendo aqui? A gente entende
entende que é um pouco complicado. E eu acho que tem essa vontade do pessoal, assim, dos projetos sociais, assim, que a gente vê muito nos TCCs. Quando chega no TCC, que é um momento de escolha, poderia ser assim, chega lá no TCC, assim, meu Deus, tô de saco cheio de fazer projeto social, não quero, quero fazer um negócio pra ganhar dinheiro e ficar rico. E não, chega ali e o pessoal, de novo, vão e direcionam um projeto pra alguma coisa que eles entendem, que eles gostam e que entendem que tem algum tipo de impacto na sociedade, né? Então, isso pra nós é bem recompensador de ver isso acontecendo. Tem algo muito legal no design, que é o morcegão, né? Que é uma espécie de gincana, assim. Tem um morcegão. A gente costuma dizer assim que no mundo nada se cria, tudo se copia, né? A comunicação tinha o corujão, né? Copiaram o nosso corujão. Copiamos, assim, mas é o processo criativo. Cópia, adaptação, né? Enfim, tem tudo a sua lógica. O que a gente tem de diferente no morcegão é que o cliente em si, a gente chama alguém voltado para a área de artes. Então, por enquanto, foram músicos até um momento. Então, primeiro foi uma banda, depois foi um pessoal do hip hop, e o último foi um músico um pouco mais conhecido, que é o Thiago Ramil. Aí também os músicos ficam ali, aí durante a noite tem um pocket show, aí tem um pouco dessa bagunça ali que a gente inventou. Mas é muito articulado pelo diretório acadêmico, então, que é quem puxa pra frente. E tu, Ana, o que tem pra dizer do curso? Saudade. Nossa, muita saudade, assim. Eu não tenho saudade do deslocamento, mas ali de estar ali na Univates, eu sinto muita falta. Eu entrei no curso com uma ideia que eu ia fazer design de mobiliário, que eu ia me tornar uma designer, ia pra Itália fazer móveis. Eu nem sabia que o designer poderia estar envolvido ali num projeto editorial. E isso foi o que mais me brilhou os olhos na faculdade. Então, acho que é super legal a gente ter essa diversidade de disciplinas, porque a gente vai se encontrando, né? Descobrindo novos caminhos. E eu fui uma Ana antes da Univates e outra depois, assim. Então, todo esse processo e toda essa troca com os colegas e com os professores, assim, foi muito valioso. E eu participei do diretório acadêmico também, então foi uma experiência incrível. A gente fundou o Morcegão. Então, eu lembro que a organização que foi, meu Deus, a primeira edição deu tudo errado, a gente tava carregando lá 11 da noite, carregando mesa de um andar pro outro, mas deu super certo no final e é muito legal ver que isso continua, né, e que se tornou uma coisa do curso, e é nesses momentos, assim, que a gente mais se integra ali, né, então foi super interessante. Tive também a oportunidade de fazer intercâmbio, fui pra Portugal, e essa é uma oportunidade incrível que a Univates, né, nos proporciona, e conhecer também, né, como que o design é estudado, né, em outros países, em outros contextos. Aí levar um pouquinho também, né, do que a gente sente aqui, né, e assim foi incrível, assim. Então, eu sou muito feliz pela escolha que eu fiz de estudar ali no design e sou muito incentivadora, assim, do curso. Que massa. Bom, tu viveu a experiência completa, né? Do estudante. Foi estudante, fez o Morcegão, fundou o projeto, participou do DA. E fez intercâmbio. Só faltou morar perto da faculdade. Isso aí eu não cheguei a realizar. Mas faz parte, né? também, né? É uma experiência também ir e voltar todos os dias. Exatamente. Não sei como que a gente dá conta, né? Mas a gente dá. Bom, a gente tá chegando ao final do nosso episódio. Mas antes de terminar, a gente gostaria de saber se você tem algum recado, alguma mensagem pra quem tá pensando aí em fazer design. Façam. É o curso mais legal pra... É o curso mais legal que tem. Não, acho que é um pouco isso, assim. Acho que quem tá ouvindo talvez se identificou ou não, ou daqui a pouco ficou com mais curiosidade pra saber, né, um pouco mais sobre o curso, etc. Eu costumo dizer, assim, que eu acho sempre um privilégio, assim, poder estar no curso. E eu que, na verdade, assim, a minha formação originalmente, assim, eu trabalhava no mercado e tal, enfim, acabei virando professor. E eu acho que o que a gente tem, assim, essa troca com os alunos e com os professores e tal, é algo muito diferente, assim, do que tem, às vezes, fora. Então, não vou dizer vida real, porque aqui também é vida real. Então, fica esse convite para quem quiser conhecer um pouquinho mais. Vem aqui, fale com a gente, pode conversar comigo, pode conversar com os diplomados, pode conversar com a Ana. Eu acho que todo mundo vai ter um pouquinho para falar do curso. É isso, eu já falei muito, assim, como eu sou grata ali por ter passado pela Univates, e é super legal, assim, os professores são muito preocupados e humanos, e os colegas também, muito parceiros, então é um ambiente muito legal, tem seus perrengues, mas super vale a pena, e a universidade dá oportunidades incríveis pra gente, então se a gente conseguir aproveitar isso, e me coloco à disposição ali se alguém quiser trocar uma ideia, mas vale a pena, gente, faça. Bom, foi muito bom conversar com vocês, obrigada pelo bate-papo, por falarem um pouco mais sobre o curso e também as possibilidades, né, de atuação para quem tá pensando em estudar no pós, né, depois de diplomar.
Isso aí. E pra quem já tinha interesse em cursar design, ou se apaixonou por essa área agora, né? Quem sabe, mas ainda tem dúvidas sobre o curso, é só chamar a Univates no WhatsApp também, ou pelo número 513714-7043. Ou também o prof aqui que se colocou à disposição, a Ana também. Muito obrigada. Isso aí. Eu agradeço muito pela oportunidade. Tenho um Instagram, que é o instagram.com/designunivates, que é administrado ali pelo DA. Às vezes os professores também postam alguma coisa, que eu acho que é um canal legal para quem quiser seguir, acompanhar o que vem sendo feito no curso. Inclusive tem agora também, tentando também ajudar ali nas doações ali para as enchentes, tem uma rifa solidária. Quem quiser também contribuir ali, tem acho que uma oportunidade interessante. E o nosso e-mail é design@univates.br. Quem tiver também interesse de mandar um canal ali mais direto, estamos aí. E Ana, como é que as pessoas te encontram nas redes sociais? Bom, podem me encontrar pelo Instagram, AnaDPCosta. E é isso, acho que é o canal mais rápido ali de me encontrar. Beleza. Legal. E pra você que nos ouviu até aqui também, muito obrigada. Aproveite para assinar a nossa newsletter para receber um e-mail sobre cada novo episódio. O link univates.br/podcast está disponível na descrição do podcast. Aproveite também, nos siga no Spotify e até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Desenrola aí.